Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Vocês viram o que eu falei? Carta de Paulo aos Hebreus. Quem me disse que não foi Paulo que escreveu os Hebreus, né? Mas não podemos afirmar, né? Mas todo o estilo de escrita, de fala, é de Paulo. Mas vou retirar a carta de Paulo. Vamos ler a carta aos Hebreus. Capítulo 1, irmãos. Vamos ler alguns versículos aqui. Se os teólogos depois ouvirem essa gravação, né? Escutando o pastor Telso falar a carta de Paulo aos Hebreus, vai cair de crítica, né? Carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmãos, vamos ler todo mundo junto? Vamos fazer uma leitura bem forte, todos nós, para nós participarmos dessa leitura. A partir do verso 1. Vamos lá, 1, 2, 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, glória a Deus, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se nas alturas, verso 4, do que os anjos, nome do que ele, verso 5, pois qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, verso 6, outra vez, introduzindo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celeste, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, diante da Sua palavra maravilhosa. Que o Senhor venha falar dos nossos corações, para alimentar a nossa alma. Tu sabes que nós dependemos de Ti. No decorrer da nossa caminhada espiritual sobre a terra, sempre nós precisamos do alimento sadio, Senhor do céu. E nós agradecemos a Ti por essa palavra. Que o Senhor abençoe a cada servo Teu, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, irmão, nessa noite. Nós queremos louvar a Deus e agradecer aos irmãos pelas orações. Tivemos ali em Boston, né, nossa sede, nesses final de semana, e foi uma bênção ali o trabalho dos varões. Pena que é muito longe, né, para a gente locomover, arregimentar aqui os varões para ir lá, é longe demais e às vezes fica caro, né? As passagens de aviões aí é caro. Mas foi uma bênção o nosso trabalho ali, viu, irmãos? O pastor Cláudio Gama ministrou ali durante as 3 noites. Na verdade, sexta-noite, sábado à noite e domingo pela manhã. Foi realmente muito gratificante ouvir a palavra de Deus e congratular ali com os irmãos. Tivemos ali uma presença no sábado à noite de talvez umas 600, 700 pessoas no ginásio, no local onde que foi alugado para fazer o trabalho. Então foi muito bom, foi muito gratificante. Recebemos ali uma porção da palavra de Deus e a gente voltou animado, né? Fortalecido com a palavra de Deus. Pastor Cláudio Gama realmente foi muito usado por Deus ali para trazer. No domingo pela manhã, então, parece que foi o dia que Deus mais usou ele, né? No domingo pela manhã. Foi realmente muito gratificante estar ali, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Suimar,
E só para poder confirmar, se Deus quiser, no domingo pela manhã, ele vai estar aqui conosco na reunião com os obreiros. E desde já peço aos irmãos que continuem orando e já preparando para estarmos aqui no domingo pela manhã. Sabendo os irmãos que nesse final de semana é congresso infantil, né? Amém? Congresso infantil sábado à noite, domingo à noite, mas domingo pela manhã eu pedi uma abertura aí. Eu não, né? O nosso presidente, para a gente estar fazendo aqui na igreja a reunião com os obreiros. Irmãos, que Deus abençoe, né? Vamos nós, então, ver o que é que nós lemos aqui. Marcos, se você puder deixar no telão aí esse texto aí de Hebreus, capítulo 1, né? Nós lemos aí 6 versículos, ou até o versículo de número 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus, verso 6, e todos os anjos de Deus o adorem. O que está sendo apresentado aqui de antemão, no escritor aos Hebreus, ele está... Na verdade, o livro de Hebreus demonstra uma transição. Apesar de ser um nome Hebreus, e eu acho que isso aqui é estratégico, né? O nome é Hebreus. Quando a gente lê o nome Hebreus, a conotação é toda voltada para o povo hebreu, né? Para os israelitas. Israel, diga comigo assim, Israel é o povo hebreu. Amém? Vocês concordam comigo? Sim, Israel é o povo hebreu. Então, quando a gente lê aqui escritor aos Hebreus, ou livro de Hebreus, automaticamente a gente vai conectar esse texto ao povo de Israel. Eu penso que é assim, a gente vai conectar o povo de Israel. Mas, se você for analisar direitinho, o texto, ou todo o conteúdo desse livro maravilhoso, que eu repito, foi a demonstração, o escritor aqui ele está mostrando a transição, ou a saída da lei para a graça. A saída da lei, diga comigo, a saída da lei para a graça. Bom, eu creio que todos os irmãos sabem o que significa lei e o que significa graça, não é? Lei é uma dispensação que houve em que regia os filhos de Israel através da lei. Essa lei, ela durou até Cristo, até o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais precisamente, até a implantação, né, da igreja sobre a terra. Obrigado, irmão Austin. Até a implantação da igreja sobre a terra, que se deu em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Obrigado, Austin. No capítulo número 2, a gente vê aqui, então, a inserção da igreja, que a teologia passa a chamar de dispensação, uns diz da graça, né? Ou dispensação da igreja. Eu preciso pontuar aqui também, irmãos, infelizmente, não sei se infelizmente, mas a internet está aí, né? E com a internet vem uma série de teólogos, uma série de pensamentos, uma série de situações. Existem aqueles que não acreditam nos períodos dispensacionalistas, que podem escutar uma mensagem como essa e refugar, não aceitar. Não creio em dispensação. Existem aqueles que não acreditam nas dispensações, que não conseguem, até mesmo em nosso meio das Assembleias de Deus, tem teólogos, e com muito respeito, estou dizendo aqui, não é a título de crítica, tá, irmãos? Não é a título de crítica, estou aqui para criticar ninguém, mas tem teólogos que não adotam o sistema dispensacionalistas. Isso no nosso meio. Bom, isso não vai nem influir e nem contribuir com nada. Na questão salvífica, o que nós mais precisamos de ter cuidado é com a nossa salvação em Cristo Jesus. É saber se ou não o nosso nome está escrito no livro da vida. Se está, lutar para mantê-lo. Se não está, lutar para que seja escrito. Amém? Isso deve ser a nossa preocupação geral, ser salvo. Quanto ao entendimento da Bíblia Sagrada, eu repito, a internet está aí e a gente escuta uma série de pensadores. Portanto, na minha maneira de ver, eu corroboro com o pensamento do pastor Antônio Gilberto, eu corroboro com o pensamento do pastor Cláudio Honor de Andrade, eu corroboro com o pensamento dispensacionalista
do nosso credo religioso, que é da Assembleia de Deus. Então, tudo que eu faço baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e também nos padrões doutrinários da nossa Assembleia de Deus. Quantos dizem amém? Fechando só esse pensamento para mostrar aos irmãos o porquê que eu estou trazendo esse pensamento dispensacionalista. Então, nós vamos continuar aqui nesse aspecto. Quando Jesus implanta, ou quando a dispensação da graça é implantada, e eu repito, isso se deu em Atos dos Apóstolos, a coisa mudou. A coisa mudou. Até então, se você ler, por exemplo, Marco, coloca para mim aí, Hebreus 8:8. Se você ler esse texto, você pode entender o que é que eu estou falando. Vamos lá? 1, 2, 3. Repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor. Diga, estabelecerei um novo concerto. Então, aqui está o novo concerto, que também pode ser chamado de nova dispensação, né? Concerto aqui é pacto, aliança que Deus fez. O velho Deus fez através de Moisés com os filhos de Israel. O novo concerto é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o texto, coloca o verso 9, por favor, verso 9, verso 8 e 9. Não, vamos lá, 1, 2, 3. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Põe o verso 10, Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por povo, por Deus, e eles me serão por povo. Vocês estão vendo? Aí está o novo concerto, a nova aliança, que Deus estabelece com a casa de Israel. Obviamente que esse novo concerto se deu com o sacrifício expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Põe o verso 11, deixa eu ver se o verso 11 vai continuar. Olha aí. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Então, esse concerto que está estabelecido, ele inicia no período chamado, que nós conhecemos de o período da graça, a graça de Deus, essa graça. Agora coloca para mim, Marco, por favor, Tito, capítulo 2, verso 11. Vamos ler a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia, amém? Vamos ler, vamos lá, 1, 2, 3. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos. Está aí, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A manifestação da graça de Deus é o quê? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, diga, a manifestação da graça de Deus é o seu próprio Filho, Jesus. Sim ou não? Você pode dizer amém? Agora volta em Hebreus 1 e 1. Hebreus. Olha como é que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia vai se conectando assim, ó, né? É uma, digamos assim, uma rede. Vamos lá, mais uma vez, vamos ler? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias por quem? Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Quem é Jesus? É a manifestação da graça de Deus. Ele é a graça de Deus manifestada. O verso 2. Põe o verso 2 aí. O verso 3, Marco. Verso 3, por favor. Olha o que o escritor diz. O qual, sendo o resplendor da sua glória. O resplendor da sua glória. E mais o quê? A expressa imagem da sua pessoa. Olha que coisa linda, irmão. Jesus é a expressão exata. Tem uma versão que diz assim, a expressão exata de Deus.
a expressão exata da imagem de Deus. Quando você, olha, interessante. Coloca para mim aí João 14, Marcos, João 14. O texto vai vindo assim na mente, a gente vai citando. Acho que é João capítulo 14, se não me engano, versículo 6. Se não, quando o Senhor Jesus está falando, isso, vamos lá, 1, 2, 3, vamos ler? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Verso 7. Vamos lá. O verso 8, olha o que Filipe fala. Vamos lá. Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Volta no verso 7 aí, Marco. Volta no verso 7, olha. Olha o que Jesus está conversando com os discípulos. Você conhece o texto, o verso 14? Lá no início, o verso 1, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, não é isso? Credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Bom, nós conhecemos esse texto. Agora, olha no verso 7. Jesus está falando com os discípulos. Ele já havia acabado de falar com Tomé. Tomé se demonstrou um pouco sem entendimento, e Jesus já havia acabado de falar com Tomé. Agora ele vem e fala assim, ó, se vós me conhecesses. Gente, Jesus está falando com os discípulos, com a igreja representada na época. Se vocês me conhecessem a mim, se vocês me conhecessem, também vocês conheceriam meu Pai. Mas olha o que Jesus fala, ele ponto e vírgula, aí ele diz assim, e eu sei que já desde já vocês me conhecem, porque vocês estão me vendo. Não é isso que o texto está dizendo? Agora olha o verso 8, olha o que Filipe fala. Aí o Filipe levanta a mão e diz assim, mestre, eu quero falar. Então fala, Filipe. Falou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Gente, eu falei sobre isso lá em Lô domingo. Gente, Jesus já tinha acabado de dizer, vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. Parece que os ouvidos deles estavam surdos, não estavam entendendo. Jesus falava mais do que um idioma. Claro que nós sabemos que ele falava, né? Ele falava. Eu não sei se Jesus estava falando em grego, se estava falando em aramaico, se Jesus estava falando língua do céu. O fato é que Filipe não entendeu. Irmãos, eu estou aqui ironicamente, amém? O fato é que Filipe não entendeu o que Jesus falou. Aí, olha, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus já tinha acabado de dizer para ele, quando você me vê, você vê o Pai. Vê o verso 9, olha o verso 9. Vamos lá, 1, 2, 3. Gente, mas que cegueira. Que cegueira. Aí a gente às vezes critica Tomé, critica Filipe, e nós? Quantas vezes nós estamos assim, Senhor, onde o Senhor está? Senhor, quem é o Senhor? A luta vem, irmãos, o problema vem, a dificuldade vem. A gente parece que os nossos olhos têm como uma névoa, os nossos ouvidos têm alguma coisa que impede a gente de compreender as Escrituras. A palavra de Deus. Você se lembra no caminho de Emaús? Se lembra quando os discípulos estavam voltando, tudo cabisbaixo, entristecido, porque haviam perdido o Messias, a quem eles acreditavam, a quem eles depositavam toda a confiança. É esse aí, seria esse, aqueles que estabeleceria o reino, o poder de Israel, e agora ele morreu, acabou. Você se lembra daquela história? Os discípulos cabisbaixo voltando para o caminho de Emaús, voltando no caminho de Emaús para casa. Jesus chega perto deles e eles não conhecem Cristo, não reconhecem Cristo, não reconhecem Jesus. Irmãos, há momentos que até nós não reconhecemos o nosso Mestre. Há momentos que até nós pensamos, para mim acabou, não tem jeito mais. Mas deixa eu dizer, o Senhor Deus, através do escritor aos Hebreus, está dizendo para nós, havendo Deus falado através da lei, havendo Deus falado através dos profetas, através dos salmistas, através dos... Hoje o Senhor fala através do Filho, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na lei, Jesus aparecia
ou na antiga aliança, Jesus aparecia, não só na antiga aliança, nas outras alianças, né, antes da nova aliança, Jesus aparecia de forma teofânica, né, como o anjo do Senhor às vezes aparecia. Lembra de quando Josué recebeu a visita de um capitão desconhecido, um chefe policial desconhecido? Ele pergunta assim: quem és tu? Você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Irmãos, quantas vezes nós não reconhecemos o nosso mestre? Isso é no decorrer da história. Nós passamos por situações difíceis, por momentos difíceis que a gente pensa: não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena ser crente, não vale a pena. Não vale a pena, por que não vale a pena? Porque eu estou aqui lutando, buscando, orando, jejuando, consagrando, e quanto mais eu oro, quanto mais eu consagro, quanto mais eu busco, mais a coisa vai descambando, eu vou perdendo tudo, as coisas vão vindo contra mim. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, nós não devemos servir a Jesus, esse Jesus que é a manifestação da graça de Deus. A gente não deve servir a Ele pelo que Ele faz para a gente, mas pelo que Ele é. Oh, aleluias! Porque Ele substitui na nossa vida todas as coisas. Eu vou repetir: a presença de Jesus substitui na nossa vida N coisas, qualquer coisa, todas as coisas. Com Ele é a representação da graça, Ele é a representação da glória, Ele é a representação da majestade, Ele é o príncipe, Ele é o Criador, Ele é tudo em nós, e todos nós fomos criados por Ele e para Ele. Oh, glória a Deus, aleluias. É esse Jesus que é... Hebreus 1:1, por favor, coloca lá. É esse Jesus que é aquele que o Pai mostra, fala para nós através dele. Coloca o verso 2, Marco, por favor. Olha, o verso 2 diz assim: a quem aqui é quem? A quem aqui, deixa eu perguntar. A quem aqui é quem? Ao Filho, a Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo. De tudo. Diga: Jesus é o herdeiro de tudo. Ele não só é o herdeiro de tudo, como foi através dele que o Deus Criador criou todas as coisas. Meu Deus, que silêncio. Não era para estar esse silêncio. Esse silêncio foi incabível, porque eu vou repetir: ele não só é o herdeiro, como foi através desse herdeiro que todas as coisas foram criadas, inclusive você e eu, nós que estamos aqui. A igreja existe por causa dele. Sabe por que a igreja existe como instituição divina? É porque ele precisava de um corpo, porque ele é a cabeça. Oh, aleluia. Sendo ele a cabeça, imagina uma cabeça sem corpo, um corpo sem cabeça. Mas olha, a igreja e Jesus constitui-se um corpo. Porque eu acredito que a cabeça também faz parte do corpo, não é? Sim ou não? Ou não ou sim? Sim? Então, irmão, que corpo é esse? Um corpo místico, a igreja do Deus vivo. E esse Filho é que é a expressão exata de Deus. Aleluia. Agora, o mais maravilhoso, desculpa a redundância, o mais maravilhoso, né, sabe o que é? É que a gente faz parte dessa expressão exata. A gente faz parte dessa expressão exata. E não só isso. Coloca o verso 3, Marcos, verso 3. Olha o que diz o texto. O qual, sendo, diga comigo, sendo o resplendor de quê? Da sua glória. O resplendor da sua glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Quando eu leio isso aí, irmão, eu lembro da minha cidade. Resplendor. Só ela que tem na Bíblia. Resplendor da sua glória. Isso é, irmãos, aquilo que resplandece. Isaías disse assim, olha, levanta-te e o quê?
e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor, isso é maravilhoso, e a glória do Senhor já vem, procura esse texto para mim aí, cadê os biblicistas aí, eu preciso desse texto, porque você vai conectar o profeta Isaías com esse resplendor da sua glória. Irmãos, a postura da igreja, a posição da igreja, o ser chamado igreja, se é que eu posso assim dizer, o ser chamado igreja, ou a instituição orgacional, ou a instituição como organismo vivo, é tremendo isso. Olha, o qual, Isaías 60, verso 1, por favor. O qual, sendo o resplendor da sua glória. Agora vamos ler ali, vamos lá, 1, 2, 3. Irmãos, olha que coisa tremenda. Esse texto foi escrito no contexto hebraico, no contexto dos judeus. O texto foi escrito no contexto judaico, no contexto... Isso foi escrito aproximadamente, Isaías profetiza 700 anos, se eu não me engano, antes do nascimento do Messias. Antes do nascimento do Messias. Mas este profeta Isaías, se você nunca parou para pensar, Isaías tem duas divisões. Na primeira divisão, os 39 primeiro do profeta Isaías, representa a velha aliança. Mas o restante do livro está falando da nova aliança, está falando da graça, está falando do Messias, do nascimento do Messias que viria. E aqui ele está mostrando a glória do Senhor vai descendo sobre ti, vai nascendo sobre ti, se referindo a exatamente o aparecimento do Cristo aqui na terra, sob ou por causa da nação de Israel. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Olha como é que a Bíblia é maravilhosa. E eu estou nesta noite trabalhando com vocês, expondo nessa exposição de textos que se conectam um ao outro, trazendo para nós um conhecimento da expressão de Deus. E através de quem essa expressão de Deus está na terra hoje, irmãos. Através de quem Deus expressa hoje. Através de quem Deus fala hoje. Através de quem Deus se manifesta hoje nesse mundo, nessa terra que jaz no maligno. Mas a igreja está aqui de boca aberta, profetizando, pregando, anunciando, falando que Jesus Cristo é o Senhor e só Ele pode salvar a raça humana. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo esse mistério? Olha que coisa linda. Vamos ler esse texto aí, vamos lá, 1, 2, 3. Deixa eu perguntar para você. Existe um texto na Bíblia que diz assim: eu sou a luz do mundo? Tem, não tem? E existe um texto na Bíblia dizendo assim: vós sois a luz do mundo? Sim ou não, gente? Olha que coisa linda. Já vem a tua luz. E a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora você quer saber de uma coisa, que coisa maravilhosa, que coisa magnífica, que coisa linda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Marcos, por favor. Capítulo 2. Vamos ver essa glória descendo? A gente é luz, sim ou não? O texto bíblico diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz. Você não pode acender a lamparina, a candeia e colocar debaixo do alqueire. Você precisa colocar ela onde? No velador, para alumiar toda a casa. Eu não tenho tempo, mas eu ia explicar para os irmãos o que é esse negócio de velador. Isso é interessante, né? Mas vamos deixar para outra oportunidade, não tenho tempo. Olha, nós somos a luz do mundo, assim como Ele também é a luz do mundo. Imagina, observa a conexão Cristo e igreja. Diga comigo assim: igreja e Cristo. Cristo e igreja é tudo a mesma coisa. Pastor, você vai ver que você assustou assim: pastor, fala isso não. É só você ler 1 João, capítulo 2, capítulo 3, 1 João, capítulo 3 da primeira carta de João. Vamos deixar isso para depois. Mas vamos lá, 1, 2, 3. Verso 3, 2.
Pode ir lendo. Ó. Olha a glória. Ô, glória. Mais um versículo, mais um. Agora diga comigo assim, falar. Não, fala assim, falar é expressão da alma. Sim, meus irmãos, falar é expressão das nossas faculdades mentais. Falar é expressar. Vamos voltar lá para o texto que nós começamos. Olha aqui, o Filho, o resplendor da sua glória e a expressa imagem. Eita, Jesus. Irmãos, se Jesus é a expressão da imagem, sabe essa glória, esse poder que desceu no dia de Pentecostes sobre a igreja, sabe por que desceu isso? Vamos lá, vamos voltar. Põe Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu Jesus. Diga assim, todos pecaram e perderam a glória. Glória é essência, glória é natureza, glória é aquilo que distingue o homem dos animais. Glória é a imagem. Você quer ver uma coisa? Lá em Gênesis a Bíblia diz o seguinte, 1:27, vamos lá, Gênesis 1:27. É Bíblia, irmãos, que coisa, né? A Bíblia, não é? Vocês estão aprendendo com a Bíblia, né? É Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3. Espera aí, Deus tem glória? O Senhor Deus é cheio de glória? Sim ou não? Sim. Se o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, ele tinha ou não tinha glória? Tinha, não tinha? Volta lá em Romanos 3, 23, só para a gente ver esses negócios aí, né? Vamos ver. Olha, porque todos pecaram, destituídos foram ou estão de quê? Da glória de Deus. Perdeu. Mas com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou aí a expressão da graça de Deus, lá em Tito 2:11, a graça se manifestou. Efésios, Marcos 2:8, vamos ver Efésios 2:8, para nós vermos aí, olha que coisa linda, Efésios capítulo 2, versículo 8, vamos ler, vamos lá, 1, 2, 3. Graça, manifestação da graça. A graça abre as portas. A graça rasga no meio o véu que separava. A graça tira aquilo que fazia com que a gente perdesse a imagem, e a glória desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, a Bíblia mostra para nós que o Espírito... Irmãos, a palavra é Espírito... No original hebraico é nepesh. No original grego é pneuma. Do pneuma vem o pneu do carro. O pneu do carro é cheio de vento, não é? Cheio de ar. É preciso soprar dentro do pneu para ele valer alguma coisa, sim ou não? Porque já pensou assim, andar com pneu murcho? Tem jeito? Vai arrebentar toda a roda do carro, vai quebrar tudo. Não tem como andar sem ar, sem pneuma, sem o Espírito Santo. Mas aí, o homem havia perdido a essência de Deus, que foi o sopro divino. Ele sopra nas narinas do homem lá no início, em Gênesis 1:27. O homem foi feito imagem e semelhança por causa do sopro de Deus no homem. Ele perde, e no dia de Pentecoste, lá vem um vento veemente e impetuoso. Oh, glória a Deus. E começou a encher toda a casa, irmão. Aqueles homens que estavam vazios, se encheram novamente da graça de Deus, ou pela graça, se encheram da glória do Deus Todo-Poderoso. Diga para o seu irmão aí, Espírito Santo
Diga: o Espírito Santo é a glória manifesta do Deus vivo na vida da igreja. Aleluias. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Volta lá para Hebreus, Marco, por favor, 1:1, e eu já estou encerrando aqui, irmãos, esta exposição das Escrituras Sagradas. Eu quero apenas coloca o verso 4, por favor. Assim, verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Sabe por quê? Porque esse Cristo, que se você ler o profeta Isaías, capítulo 61, ele vai dizer assim, e também repetido isso em Lucas 4, vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem o que está escrito lá, diz assim: o Espírito do Senhor, Nepesh, né, do Senhor Jeová está em mim, ou sobre mim, porque me ungiu, não é isso? Me ungiu. E aí você vai ler, você vai entender que o capítulo 61 é, mais uma vez, Isaías profetizando a respeito do Messias, do Cristo que veio para falar nesses últimos dias, porque antigamente eram os profetas, falavam aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias é através do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Aí disse assim: eu fui ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui a gente vê, irmãos, o Deus que envia o Espírito Santo para ungir o Filho. A Trindade está aqui. Amém? A Trindade está aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo veio sobre Jesus, porque ele foi ungido para pregar o Evangelho aos cativos, aos quebrantados, e trazer e pregar o ano aceitável, o ano da salvação. Bom, mas ele venceu todas as coisas. O apóstolo São Paulo, quando escreve na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, né, eu não vou citar, porque o tempo está passando, mas a gente poderia ler, lá no capítulo 2, tende em vós, verso 5, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que você conhece o texto sagrado, não conhece? Tende em vós, que sentimento é esse? Que ele se humilhou, foi à morte de cruz, mas Deus deu a ele um nome. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele fez homem, ele se fez homem. Olha aqui, e lá no Salmo número 8, a Bíblia diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Um pouco menor do que os anjos. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos. O salmista citando sobre um salmo messiânico no Salmo número 8. Um pouco menor do que os anjos, ele foi feito, e ele mesmo que voluntariamente se entregou para ser um homem. O homem não é maior do que os anjos, mas eu estou falando do Jesus homem. É óbvio, você não pode esquecer que o Jesus homem também é Jesus Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Mas o Jesus homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Porém, e aqui que está o segredo maior, né? Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sabe por quê? Porque Jesus venceu como homem lá na cruz do Calvário. Ele venceu Satanás no nascimento, ele venceu Satanás na sua caminhada terrena, ele venceu o diabo lá no Monte das Oliveiras, ele venceu o diabo, sabe aonde? No deserto. Ele arrebentou com Satanás, ele venceu as trevas, ele venceu tudo. E ele subiu na cruz do Calvário, e lá em cima na cruz ele vence, pisa na cabeça de Satanás. Aí Deus diz assim, Paulo diz assim: e foi dado a ele um nome, que diante desse nome todo, inclusive o de Lúcifer, todos os demônios do inferno, todos vão se dobrar diante dele e vai dizer: esse é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus. Ei, vale a pena servir a esse Jesus. Vale a pena, irmão. Não vale a pena perder a presença de Jesus por nada nesse mundo. Não vale a pena. Por quê, pastor? Porque ele é a expressão exata de Deus. Quem tem Jesus aqui? Quem tem Jesus aqui? Oh, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você forte. Se você tem Jesus, Deus está dentro de você. Eu vou repetir. Se você tem Jesus, Deus está dentro de você. Ele faz morada. Agora olha para mim, eu vou lhe dizer uma grande verdade. Isso é uma pérola. Pega isso e guarda. Você é
habitação de Deus. Se Deus habita no céu, você é céu. Alguém disse assim: pastor, onde está o céu? Olha para dentro de você, é o céu aí. Olha o céu aí. Pastor, mas está meio turbulento. Sopra a nuvem, manda essa nuvem embora. Sopra tudo, joga fora essa nuvem. Vai embora, nuvem, porque o céu vai brilhar, irmão. Céu é céu. Se ele habita dentro de você, aleluia, sou glória. Oh, quando tu abre... Irmão, você já viu aquele dia que você está triste, amargurado. Aí você abre a boca e sai um glória a Deus. Você abre a boca até com vontade de falar bobagem. Mas quando abre a boca, não sai bobagem, sai glória a Deus. Sai Deus é bom. Eu vou vencer. Jesus é maravilhoso. É o céu dentro de você. É o céu. E nesse momento você está espantando as nuvens negras. Você está dizendo para Satanás: aqui não, quem habita aqui dentro é a essência da glória. É a expressão exata do Deus Todo-Poderoso. Aí está a nossa vitória. Aí está a nossa vitória. Olha para mim. Jesus é Deus ou não é? Quando ele estava na terra, ele era homem 100%, não era? Mas ele era Deus 100%, não era? Sim. Ele teve momentos difíceis na terra? Como Deus, ele teve momentos difíceis na terra? Sim. Como homem? Sim. Ele teve momentos difíceis. Jesus teve momentos difíceis na terra. Ele passou por situações. E olha, não é eu que estou inventando isso, não. É ele que disse: no mundo tereis aflições. Mas o quê? Tende bom ânimo. Termina o versículo aí? Não. Qual que é o final do versículo? Eu venci esse mundo que está sendo seu inimigo. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Não tem mais tempo mais. Louvado seja Deus. Mas havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas. Esse livro é transicional. O livro de Hebreus é um livro de transição. Saída da lei, entrada na graça. Deixa eu dizer para você, agora a lei não vem de fora para dentro. A lei vem de dentro para fora. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa lei. Aleluia. É Ele que é o nosso, oh, aleluia. Ele que é o nosso guia. É Ele que fala conosco. E sabe, é Paulo que fala isso aos romanos. O Espírito do Senhor testifica, conversa, fala, explica, ensina ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nos instrui a como viver uma vida como filho de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu sei que você entendeu a mensagem. Eu sei que Deus falou comigo nessa noite. Eu sei que Deus falou no seu coração nessa noite. E a razão pela qual Deus falou no seu coração foi para te fortalecer. Não está perdido. Ele é a sua essência. Ele está em você. E Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluia. Irmãos, eu sinto Deus aqui. Eu sinto a porta da palavra aberta nesse lugar. E a palavra, quando vem, ela não volta vazia. A palavra, quando vem, ela é, segundo a carta e o escritor aos Hebreus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela é a única a dividir os pensamentos, a dividir os corações, a penetrar no coração. As juntas e medulas recebem a visitação da palavra, porque ela é poderosa. Satanás fala no nosso coração. Sim, ele fala nos nossos ouvidos. E se a gente der liberdade, desce para o coração. Mas a palavra de Deus, aleluias, ela penetra mais do que a palavra de Satanás. É só você permitir que ele fale com você de dentro para fora e não de fora para dentro. O diabo não pode entrar dentro do seu coração e falar de lá para cá e te dar ordem. Só se você permitir. Mas o Deus que habita dentro de você, aleluia, Ele instrui você. Ele te instrui no caminho em que você deve andar e que voz você deve ouvir. Meu Deus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Com seus olhos fechados, já estou encerrando. Ora chama, sende calamassúria. Ora mandarabachai. Alamaste. Aleluias. Oh, aleluias. Eu vou deixar o Espírito Santo, através dessa palavra, falar no seu coração nessa noite, no meu coração. Irmãos, eu estou recebendo essa palavra. Eu acredito que você também está recebendo essa palavra nesse lugar, nessa noite. Deus não fala à toa, Deus não fala por falar. Ele fala, e quando Ele fala, Ele tem uma direção, Ele tem um destinatário. Me achai. Aleluias. Você não é perdedor, você é mais do que vencedor. Você não é derrotado, você é mais do que vitorioso. Aleluias. Oh, glórias. Ele é. De eternidade a eternidade. Antigamente a gente ouvia dizer, hoje Ele diz. Eita coisa. Isso aqui é importante. Antigamente a gente ouvia dizer, agora Ele fala. E quando Ele fala de dentro para fora e não de fora para dentro. Os profetas não tinham possibilidade de entrar dentro dos discípulos ou dentro entrar dentro dos israelitas e falar. Não. Eles falavam escritos, falavam nas tábuas, falavam por mandamentos, falavam por expressão. Cristo não. O Filho não. O Filho entra dentro de nós e nos dá o comando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quiser oração, aleluia. Onde você está mesmo, não precisa vir aqui à frente. Se você está passando por situações difíceis, aleluia. O Filho fala através de você. Você é mais do que vencedor. O Filho fala através da sua vida nessa noite, de dentro para fora, lá do íntimo do seu coração. Você vai vencer. A vitória é nossa. Somos mais do que vencedores. Não somos derrotados. Aleluia. Podemos até ser fracos, mas somos fortalecidos em Cristo. Oh, glória. Podemos até passar por dissabores. Podemos até perder em algum momento, mas a vitória é nossa. No final das contas, no fechar de tudo, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, glória. Oh, alabachurimiaias. Santo, santo. Deus, nós te adoramos. Nesta noite maravilhosa, em que eu tenho absoluta certeza, pelo teu Espírito, que o Senhor falou nos nossos corações. Falou com a sua igreja de forma direta, veemente. Pai, vidas sairão daqui edificadas, aleluias, porque quando o Senhor fala, cai por terra todas as artimanhas ardilosas de Satanás. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, derramando sobre nós a tua graça e falando-nos através do seu Espírito Santo que habita em nosso ser. Oramos em nome de Jesus. Amém.